Tá uma chuvinha agradável por aqui, é a deixa perfeita para a gente falar um pouco de filosofia e um pouco de psicanálise. Bem, hoje eu gostaria de falar para você que está me ouvindo que você nunca vai amar da mesma forma duas vezes. Não porque faltou a pessoa certa, mas porque você deixou de ser quem era. Heráclito, um filósofo da Grécia Antiga, dizia que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Freud diria que ninguém ama duas vezes do mesmo jeito. Mesmo que você apague as memórias, mesmo que reencontre a mesma pessoa, mesmo que tente repetir. O amor não acaba porque falhou. O amor acaba porque ele se transforma. E hoje eu quero te mostrar porque essa é uma das verdades mais cruéis e ao mesmo tempo mais belas sobre o amor. A tese central que orienta este breve trabalho que eu tenho para mostrar para vocês é: assim como ninguém entra duas vezes no mesmo rio, ninguém ama da mesma forma duas vezes. Na psicanálise mesmo, o sujeito nunca permanece igual a si mesmo, pois ele está em constante reorganização pelos efeitos do desejo, pelas marcas inconscientes e pelas experiências que vive. Consequentemente, cada encontro amoroso se revela absolutamente singular. E essa singularidade é uma decorrência direta das transformações constantes do próprio sujeito. Podemos reconhecer isso que eu chamo de irrepetibilidade do amor no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Filme este dirigido por Michel Gondry, um famoso cineasta, mas famoso principalmente por dirigir alguns clipes de música. Esse filme mostra pra gente que não existe voltar ao zero no amor. Mesmo apagando a memória, o sujeito permanece marcado pela experiência afetiva. Joel, interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Jim Carrey, e Clementine, interpretada pela Kate Winslet, se não me falha a memória, se reencontram porque o desejo retorna, não como repetição, mas como reinscrição transformada. Exatamente a tese heraclítica, se assim a gente pode dizer, e freudiana, de que o amor é irrepetível, porque o sujeito nunca é o mesmo. O amor, nessa perspectiva, é mais bem entendido como um evento, um acontecimento, e não um estado fixo e permanente. Então, se você tem ou teve a oportunidade de amar alguém nessa vida, aproveite ao máximo, porque provavelmente esse vai ser um dos eventos mais raros da sua vida. Não que você nunca mais vai amar, mas que você vai amar de outra maneira. O amor se manifesta no momento em que dois fluxos humanos, ou seja, duas histórias subjetivas em movimento, se tocam, assim como a confluência de dois rios, segundo Heráclito, né, dois rios completamente diferentes, em fluxo constante, se confluem, se encontram, e aí seria o amor. Para Heráclito, o real é compreendido como fluxo contínuo, aquilo que ele chama de devir, um eterno movimento de vir a ser, no qual nada se estabiliza, se fixa ou se conserva tal como é. Segundo essa filosofia, o movimento é a nossa essência. Essa ideia de fluxo pode ser visualmente evocada pela pintura A Grande Onda de Kanagawa, pintada por Hokusai em 1830. Esta obra ela é uma metáfora visual perfeita para o que o Heráclito fala. Tudo é fluxo, movimento, instabilidade. A onda nunca é a mesma. Cada instante é único. Como alegoria, ela representa o amor como força inevitável, transformadora e irrepetível. Assim como a onda, o amor é potência que nos atravessa, nos desloca e nos modifica, nunca duas vezes da mesma forma. Nessa obra,
a gente encontra um barquinho ali no meio da onda, né, sendo engolido pela onda, né, mostrando realmente a força dessa natureza. O universo, para Heráclito, se mantém em equilíbrio através do conflito entre os opostos, uma espécie de guerra incessante entre elementos contrários, como dia e noite, quente e frio. E é esse conflito que gera movimento. Aplicando essa perspectiva ao campo do amor, o fluxo heraclitiano implica que o sujeito muda a cada vivência amorosa. O objeto amado também está em mutação. A pessoa que você está amando, ela também é um rio em constante transformação. E o laço que se forma é apenas uma fotografia momentânea do encontro desses dois fluxos. Portanto, a filosofia de Heráclito nos diz que nada é para sempre, nem mesmo o amor. Muito bacana a gente tentar enxergar o encontro amoroso como uma fotografia, né? Um flash que eterniza um momento, mas já não é mais o momento. Ao trazermos essa leitura para a psicanálise, observamos que Freud não utiliza o termo fluxo, mas sim o conceito de pulsão, trib, que para você, jovem psicanalista que pode estar me ouvindo, pulsão, trib, muito diferente de instinto, do alemão Instinct. A pulsão possui uma característica essencial. Ela não cessa de se movimentar. Ela está ali, sempre constante, sempre pulsando. O sujeito freudiano não é uma entidade estável, mas sim um trajeto pulsional, um conjunto de caminhos construídos ao longo da vida. A pulsão busca constantemente novas vias, contorna objetos, fixa-se neles, se perde, se desloca e retorna sob novas formas, sempre procurando novas formações substitutivas. Visto que o amor é um dos principais destinos da pulsão, ele participa diretamente de todas essas transformações e deslocamentos. Isso reforça o caráter móvel e dinâmico da vida psíquica, fundamental para a tese da irrepetibilidade. E fundamental também para qualquer outra tese que a gente for construir, porque o movimento psíquico, a constância, o fluxo psíquico é a vida. O sujeito que se engaja no amor não é um eu neutro. Ele carrega toda uma história psíquica, mobilizando fantasias infantis, traços familiares, memórias de perdas, recalques, idealizações e experiências traumáticas. Você que está me assistindo, com certeza consegue rememorar um acontecimento da sua infância. Algo que pode ter acontecido há 10 ou 15 anos atrás, ou até mais antigo que isso. Nesse sentido, obras como A Insustentável Leveza do Ser, do escritor Milan Kundera, ilustram como a subjetividade é atravessada pela história, pela política, pelas escolhas e pelas marcas psíquicas que deformam e reformam a maneira como o amor é vivido. A gente sempre fala de um processo de construção e desconstrução. A obra explora o amor como acontecimento singular e profundamente condicionado pelas experiências subjetivas. Tomás, Teresa e Sabina vivem o amor como algo que deixa marcas irreversíveis, impossíveis de reproduzir. O livro encarna a ideia de que cada relação cria outro sujeito, e por isso o amor seguinte nunca pode ser o mesmo. Portanto, amar é sempre atualizar uma história, e jamais repeti-la. Mesmo que haja uma tentativa consciente de amar como antes, de resgatar aquele amor de antes, um amor antigo talvez, o inconsciente já reorganizou os medos, as expectativas, a capacidade de entrega e os modos de defesa do sujeito.
A psicanálise afirma que todo amor transforma. Após uma experiência amorosa significativa, o sujeito jamais retorna ao estado anterior, ocorrendo uma reorganização dos circuitos do desejo, que pode ser sutil ou devastadora. É essa complexidade interna que impede a repetição. A cada novo encontro, o sujeito chega diferente e encontra um outro que também não é o mesmo. O sujeito já incorporou recursos, cicatrizou feridas, levantou defesas e viveu outras frustrações e perdas. A experiência psíquica não é um acúmulo linear, mas sim um processo de reinscrição. Cada vivência atual ressignifica a passada, e a passada, por sua vez, molda a atual. O tempo subjetivo, nomeado por Freud como Nachtraglichkeit, eita porra, garante que o amor seja sempre um processo criativo, no qual o sujeito reinterpreta desejos antigos e revisita modelos de relação internalizados. O filme Me Chame Pelo Seu Nome, aquele filme interpretado pelo Timothée Chalamet, já não lembro muito bem, é exemplar neste sentido. O primeiro amor transforma radicalmente o jovem protagonista, reorganizando totalmente seu desejo e sua narrativa subjetiva, e jamais poderá ser revivido do mesmo modo. O filme mostra um amor que, embora breve, transforma irreversivelmente Hélio. Ele não volta a ser quem era antes. É exatamente a tese freudiana de que todo amor deixa marca e reorganiza o desejo. É também de Heráclito. O amor vivido naquele verão, do Hélio e do outro rapazinho lá, não pode ser repetido, porque o sujeito do depois já não é mais o sujeito do antes. O amor é um tema tão relevante que está no cerne da própria psicanálise, que oferece o amor transferencial como motor do processo analítico. A transferência é a mola mestra do trabalho conjunto de análise e o agente da influência do analista. A transferência de amor pode ser conceituada como um amor injustificado pela racionalidade da consciência, mas que, paradoxalmente, representa a verdade do inconsciente. Essa dinâmica é ilustrada simbolicamente no quadro Narciso, de Caravaggio, no qual a fascinação pelo próprio reflexo evidencia como o amor é sempre, de algum modo, uma repetição de si no outro, mas uma repetição que nunca retorna idêntica. Esta pintura reflete a dimensão narcísica de todo amor. Segundo Freud, o amor sempre retorna ao eu, e é sempre atravessado pela própria história do sujeito. O mito e a imagem mostram a impossibilidade de repetir um amor como ideal, porque Narciso se perde na tentativa de reencontrar uma imagem perfeita de si mesmo. É a crítica à busca impossível do mesmo amor, do amor idêntico, do amor que repete. Então você, que está aí, presta muita atenção na hora de usar essa palavra, narcisismo, para definir, para caracterizar uma pessoa. É impossível que, num mundo tão grande como o nosso, tenha tantos e tantos narcisistas. Presta atenção. Freud associa a capacidade para o amor com a libido, que aparece como uma aptidão para o amor. A libido é uma das atuações do campo amoroso. O amor se aproxima da pulsão, especialmente na leitura de que uma forma sublimada de amor está diretamente implicada nos destinos da pulsão. A busca por satisfação é constante, tanto no amor quanto na pulsão, e a satisfação é sempre parcial. A finalidade da pulsão, no entanto, é sempre a satisfação. A pulsão é caracterizada pela intensidade e pela pressão. Se a pulsão é errante e de satisfação impossível, o amor se manifesta frequentemente como ambivalente, acompanhando impulsos de ódio contra o mesmo objeto amado. O amor deriva da capacidade do eu de satisfazer autoeroticamente alguns de seus impulsos. O amor é originalmente narcisista e, posteriormente, se dirige a objetos incorporados ao ego ampliado.
Estar apaixonado implica um fluxo da libido do ego em direção ao objeto, que é idealizado. O amor feliz é associado por Freud a um estado primitivo, onde libido do ego e libido objetal não se distinguiam. O pensamento de Heráclito e Freud converge ao descrever o caráter móvel da experiência humana. Heráclito afirma que tudo flui, e Freud que tudo se reinscreve. Ambos descrevem a condição de que o movimento é a nossa essência. Esse paradoxo está presente nos filmes que a gente falou hoje. No Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que mostra que mesmo apagando memórias, não é possível reviver o amor de antes, pois o sujeito já não é o mesmo. E também em Me Chame Pelo Seu Nome, onde o amor surgido em um verão é irrepetível, porque o próprio sujeito se transforma de forma irrevogável. A irrepetibilidade do amor produz basicamente dois efeitos fundamentais. 1. Beleza. Cada amor é único, inédito e irrepetível, um acontecimento existencial. Que belo. 2. Tragédia. Nunca mais podemos amar exatamente como amamos aquele que nos marcou profundamente. O amor seguinte virá necessariamente como o outro, e não como um substituto. Talvez a parte mais difícil de aceitar sobre o amor não seja o fim. É entender que ele cumpriu exatamente o que precisava cumprir. Heráclito dizia que tudo flui. Freud mostrou que tudo se reinscreve. O amor não passa ileso por ninguém. Ele marca, reorganiza, desloca o desejo. E é por isso que tentar amar como antes quase sempre dói. E quase sempre dá errado. Não porque o amor seguinte seja menor, mas porque ele é outro. O erro não está em amar de novo. O erro está em exigir que o novo repita aquilo que já nos transformou. Talvez amar seja isso, sustentar a perda do que fomos para abrir espaço para o que ainda podemos ser. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, mas principalmente não tente voltar ao mesmo rio, porque nem você nem o outro é o mesmo.